Ou bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja me assistindo. Já gostaria de pedir você, vai deixando seu like, compartilhe essa mensagem, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para que você esteja espalhando aí esse conteúdo para mais pessoas, sejam instruídas através dele e para que também você venha contribuir com esse canal. Estou meio sumido das redes sociais aí, mas é devido a alguns treinamentos que eu tenho feito, algumas capacitações para justamente trazer conteúdos cada vez melhores para vocês aqui. Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre perfis de calúnia e eu gostaria de compartilhar alguns textos bíblicos aqui com vocês e nós vamos falar sobre um assunto que eu já falei anteriormente, mas porém de uma maneira diferente. Eu vou explicar um pouco sobre algumas coisas aqui. O texto que nós vamos ler, que é 1 Samuel, capítulo 21, versículo 1 ao 7, que diz o seguinte: Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse: Por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei deu-me uma ordem e me disse: Ninguém saiba por que te envio e de que te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora que tens à mão, dai-me 5 pães ou o que se achar. Respondendo o sacerdote Davi, disse-lhe: Não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Olha só, pessoal, esse primeiro estágio aqui é o fato que ocorreu. Davi e os seus homens estavam ali numa campanha militar, eles sentiram fome e foram até o sacerdote Aimeleque e pediram comida. Só que a comida que ele tinha era apenas pão sagrado. Em momento algum, você veja que nessa história que não é contado, você pode ver o contexto lá de 1 Samuel capítulo 21, que em nenhum momento você veja que o sacerdote Aimeleque, ele fez ali uma campanha, ou um contrato, ou uma aliança com Davi para se insurgir ou ir contra o rei que naquela época era Saul. Então você veja que a história que aconteceu, ela é totalmente distorcida do que nós vamos ver aqui no desenrolar. 1 Samuel capítulo 22, versículo 9 e 10. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube, e como a Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então, ou seja, a mentira espalha o boato. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, ou seja, você já ouviu esse ditado que fala que quem conta um conto, aumenta um ponto. Então você veja que nunca a história ela chega da maneira que aconteceu, a não ser que tenha uma testemunha ocular que conte com detalhes aquele fato que aconteceu. Então você veja que aqui Doeg, ele mentiu para o rei Saul, dizendo que Aimeleque, ele consultou o Senhor, ou seja, ele fez uma oração, fez provisões ali para favorecer Davi, e ao mesmo tempo, que ele tinha entregado para Davi a espada. Isso ele fez com que essa história parecesse uma insurreição de Aimeleque e os demais sacerdotes contra o rei. Então você veja que esse traço aqui, ele é típico de uma pessoa fofoqueira, pessoal. E eu vou explicar por que é traço de uma pessoa fofoqueira. Efetuar a maldade. Quem espalha o boato faz o mal ou sugere que ele seja feito. 1 Samuel 22, 18 ou 19 diz: Então disse o rei a Doeg: Volve-te e arremete contra os sacerdotes.
Então se virou Doeg o edomita e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nob, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, homens e mulheres e meninos e crianças de peito e bois e jumentos e ovelhas. Então, ou seja, a própria pessoa que conta o fato, ou seja, a pessoa recebe a informação, ela transmite a informação distorcida, é a mesma pessoa que faz a maldade ou sugere para que a maldade seja feita. E nesse caso aqui você veja que foi o caso de Doeg. E a fofoca ela possui 3 estágios, pessoal, que é receber o boato, quem recebe a informação ou fica sabendo a respeito do ocorrido, espalha o boato, quem recebeu a informação distorce ou aumenta alguma coisa da história, ou seja, quem conta um conto aumenta um ponto, porque sempre a história, não sei se vocês já participaram daquela brincadeira quando a gente era criança, que alguém chegava, contava uma coisa no ouvido de um e ali ia passando até chegar naquela pessoa de novo, nunca chegava da mesma maneira, porque justamente exemplifica esse ditado: quem conta um conto aumenta um ponto. Sugestão: a pessoa que conta e espalha o boato dá sugestão ou ele mesmo faz o mal, que é o caso que nós vimos aqui de Doeg. Você veja que ocorreu o fato, ele estava ali presente quando viu o sacerdote Ameleque dando de comer para Davi e os seus homens. Ali ele disse que chegou para o rei, ou seja, contou para o rei, foi lá fofocar para o rei e disse que o sacerdote estava ali fazendo aliança. Vocês podem pegar o contexto do 1 Samuel capítulo 22 e estava fazendo aliança contra o rei. E ou seja, o terceiro ponto, que é efetuar a maldade, o próprio Doeg foi lá e matou os sacerdotes. Então, ou seja, nós temos que tomar cuidado com os fofoqueiros, pessoal, porque o fofoqueiro ele recebe uma história, ele aumenta pontos nessa história, conta a história de forma distorcida e ele vai lá para aquela pessoa para dar sugestão para aquele mal ser feito na vida de determinada pessoa. E da mesma forma que ele fofoca de outro para você, ele vai fofocar de você para outras pessoas e vai sugerir para que outra pessoa faça mal contra você. Então, fofoqueiro são pessoas que nós temos que extirpar da nossa vida. E nós temos algumas atitudes aqui que algumas pessoas tomaram em relação quando foram afrontadas por alguma história, foram afrontadas de alguma maneira, porque esse momento que acontece uma fofoca, uma calúnia, uma difamação, pessoal, é um momento de muito estresse que muitas pessoas não sabem como lidar. Se uma pessoa está bem emocionalmente, essa pessoa ela pode lidar com a situação de uma maneira que ela consiga administrar suas emoções ali e não se rebaixar ao mesmo nível para tentar dar o troco para aquelas pessoas. Mas também tem pessoas que não conseguem lidar com essa situação e acabam muitas das vezes cometendo atos que podem prejudicar outros. Nós temos um exemplo aqui. Eliseu ele amaldiçoou diante do que lhe fizeram. 2 Reis capítulo 2, versículo 23, 24 diz: então subiu dali a Betel, ou seja, Eliseu estava subindo da onde ele estava ali para Betel. Indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. Para quem não sabe, calvo é uma pessoa que não tem cabelo, uma pessoa careca, que perdeu seus cabelos ali, a região não nasce mais pelos na cabeça. Virando-se ele para trás, ou seja, Eliseu, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Então você veja aqui que nesse momento de fúria, o que Eliseu fez? Ele amaldiçoou e acaba que aquelas pessoas ali, elas sofreram a consequência. Por aqueles rapazes que estavam zombando deles, sofreram a consequência por aquele mal que eles estavam, por aquela zombaria que eles estavam provocando na vida daquela pessoa. Você veja que tem muitas pessoas que agem dessa forma, pessoal. No momento de raiva acabam amaldiçoando, rogando praga na vida de outras pessoas e como consequência, muitas das vezes lá na frente aquelas pessoas colhem o fruto dessas pragas rogadas na vida delas, pelo simples fato que muitas das vezes foram pessoas que não tiveram sabedoria para deixar de zombar num determinado momento que não era para elas fazerem isso, não tiveram sabedoria para poder resolver conflitos ou deixar de falar mal da vida dos outros, porque uma pessoa que fere é uma pessoa que está ferida, pessoal.
Uma pessoa que abusa é alguém que já foi abusado. Então nós temos que tomar muito cuidado para que nós não venhamos cometer esse mesmo fato, ou seja, imprecar contra a vida de alguém. Nós temos aqui também duas situações, uma com Jesus e a outra com o arcanjo Miguel. A primeira eu vou ler Marcos capítulo 8, versículo 12, diz: Jesus deu um grande suspiro e disse: por que as pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isto é verdade, nenhum milagre será feito para essas pessoas. Então você veja que nesse momento aqui até Jesus passou por momentos, pessoal, que as pessoas zombavam, que as pessoas o atacavam, que as pessoas queriam uma resposta dele e de alguma forma tentavam o prejudicar por causa de uma calúnia, por causa de uma fofoca, por causa de uma difamação. Então você veja que Jesus ele deu um grande suspiro, porque você pega o contexto de Marcos capítulo 8, você vê que ele deu um grande suspiro, ou seja, ele respirou, ele meditou e deu a resposta. E muitas das vezes nós temos que fazer isso, porque nós temos 3 momentos que nós não devemos agir: momentos de felicidade, momentos de muita raiva, pessoal, e momentos de tristeza. São os 3 momentos que nós não devemos agir. A tristeza que muitas das vezes, por estarmos feridos, nós vamos ferir outras pessoas. A raiva, vamos fazer coisas que nós vamos nos arrepender depois. E os momentos de alegria, fazemos promessas que muitas das vezes, quando nós estamos ali no momento de calmaria, de estabilidade, nós vamos colocar a mão na consciência e ver que fizemos uma promessa que nós nunca deveríamos ter feito. Então nós temos que tomar cuidado com esses 3 momentos, ou seja, o momento de tristeza, de raiva e o momento que uma pessoa ela se encontra, né, numa dessas situações aqui. Nós temos aqui Miguel não deu atenção que o caluniador queria. Judas 1,9 diz aqui: contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então, ou seja, aqui você veja que o arcanjo Miguel ele não perdeu tempo discutindo com o caluniador, ou seja, com o acusador. Ele não perdeu seu tempo fazendo isso. Pelo contrário, ele disse: o Senhor te repreenda. Muitas das vezes, o que nós temos que fazer, pessoal, é exatamente isso: não nos rebaixarmos ao mesmo nível dos fofoqueiros, dos caluniadores, dos difamadores, nos rebaixar ao mesmo nível das pessoas que nos atacam de alguma forma, principalmente por palavras, porque quem não consegue colocar a mão em você vai tentar te atacar por palavras. Então você tem que saber lidar com esses momentos, porque o tempo perdido para responder a afrontas é o tempo que seria investido em nosso crescimento. Então o tempo que você perde para responder as afrontas de outras pessoas é o tempo que você estaria investindo no seu crescimento. Fica esse vídeo para vocês hoje. Um grande abraço, sucesso, um ótimo final de semana e até a nossa próxima oportunidade, pessoal.